Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, damos continuidade ao livro O Marido Perfeito, de Kimberly Bell. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 4. Com a mão trêmula, finalizo a ligação com a minha mãe e atendo o telefonema da Liberty Airlines. Alô? Sinto um nó na garganta e minha voz sai rouca e vacilante. Alô, por gentileza, a senhora Iris Griffith? Sei por que essa mulher está ligando, pelo jeito como ela pronuncia meu nome, pelo tom cauteloso, neutro e formal como fala comigo. O ar fica preso na minha garganta. Mas ela está equivocada. Will está em Orlando. Will está em Orlando, digo sem nem perceber. Desculpa, esse é o número da senhora Iris? O que aconteceria se eu respondesse que não? Isso impediria essa mulher de dizer palavras que eu sei que estou prestes a ouvir? Será que ela desligaria e ligaria para outra pessoa? Para outra esposa de William Matthew Griffith? Sou eu. Senhora, me chamo Carol Manning. Sou da Liberty Airlines. William Matthew Griffith forneceu os seus dados para contato em caso de emergência. Will está em Orlando. Will está em Orlando. Will está em Orlando. Sim? Pressiona a barriga com o braço. Sou a esposa dele. Sou a esposa dele, e eu? Senhora, sinto em informar, mas seu marido era um dos passageiros que estava a bordo do voo 23, que caiu hoje de manhã e realizaria o trajeto de Atlanta para Seattle. Estima-se que não haja sobreviventes. A mulher parece um robô. É como se ela estivesse lendo um script. Ela parece a Siri, aquela assistente virtual do iPhone, ligando para avisar que meu marido está morto. Meus músculos fraquejam e eu desmorono. Meu torso se dobra sobre o meu próprio colo. Meu corpo vem à frente feito um galho de uma árvore quebrado. O impacto faz o ar se esvair dos meus pulmões, e tudo o que sai pela minha boca é um gemido. Sei que deve ser um choque imenso e quero assegurar que a Liberty Airlines está aqui para apoiá-la no que for necessário. Disponibilizamos um número de telefone e um e-mail especialmente para que os familiares dos passageiros entrem em contato a qualquer momento, dia e noite. A todo momento estamos divulgando atualizações em nosso site www.libertyairlines.com. Se a mulher disse algo além disso, não pude ouvir. O celular cai no chão e ali mesmo, no meio da minha sala, com vários alunos aglomerados na porta e com os olhos arregalados, deslizo da cadeira. Vou ao chão e começo a me debulhar em lágrimas, tapando a boca com ambas as mãos para abafar o som. Um par de sapatos grandes aparece na minha frente. Oh, Iris, acabei de saber. Sinto muito, muito mesmo. Por entre meu cabelo, olho para Ted, para as sobrancelhas franzidas e preocupadas entre os cachos caninos e o choro de alívio. Ted é um conciliador. Ele vai saber o que fazer. Vai ligar para alguém que, por sua vez, vai dizer a ele que se trata de outro Will. De outro avião, de outra esposa. Tento me recompor, mas não consigo. E é nesse momento que percebo a minha sala abarrotada de alunos. Eu já tinha escutado o burburinho entre eles no corredor, do lado de fora da minha sala. O cochicho e as palavras sussurradas que eu não deveria escutar. Palavras como marido, avião, morto. Sei que eles viram as notícias. Não. Hoje pela manhã, enquanto eu enchia nossas canecas térmicas de café, Will verificou no celular a previsão do tempo para Orlando. Vai fazer quase 31 graus hoje, disse, balançando a cabeça de um lado para o outro. E olha que nem estamos no verão ainda. É por isso que a gente nunca vai morar na Flórida. Ava, com os olhos marejados, me observa. Will está em Orlando, digo a ela, e a expressão da jovem se enche de pena. Fico constrangida por ela, e não só ela, mas por todos os alunos me verem assim arrasada, jogada no chão. Cubro o rosto com as mãos e quero que todos saiam. Quero que todos me deixem sozinha. Que se dane a minha política de portas abertas. Ei, me deixe ajudá-la. Ted me segura, me ajuda a levantar e se sentar na cadeira. Onde está meu celular? Quero tentar ligar para o Will de novo. Ted se agacha, pega meu celular do chão e me entrega. 9 chamadas perdidas. Tenho uma sensação de náusea ao ver que todas as ligações foram da minha mãe. Nenhuma sequer do Will. Pessoal, podem nos deixar um pouco sozinhos, por favor?
Ted olha para trás e conversa com os alunos. Fechem a porta quando saírem. Um por um, os alunos começam a sair, murmurando condolências. Ava toca e percorre meu braço com o dedo enquanto sai, e eu me encolho. Não quero que ela sinta pena de mim. Não quero que ninguém sinta pena de mim. Pena significaria que o que aquela mulher me disse é verdade. Pena significaria que o meu Will está morto. Depois que todos saem e Ted e eu ficamos sozinhos, ele apoia a mão no meu braço. Posso ligar para alguém? Ligar. Eu estava prestes a ligar para o hotel antes de tudo isso acontecer. Meus olhos fitam um panfleto do Congresso. Pego a folha na impressora e a maneio para Ted. Aqui! Isso aqui prova que o Will está em Orlando. Ele vai palestrar amanhã. Não estava nesse avião que ia para Seattle. Estava no avião com destino a Orlando. Meu peito se enche de esperança. Ele fez check-in no hotel? Indaga Ted, mas a pergunta soa mais como um gesto de quem está apenas querendo agradar. Com os dedos trêmulos, encontro o post-it em que eu havia rabiscado o número e começo a digitá-lo no meu celular. Vejo que Ted tem poucas esperanças, que ele considera essa ligação uma perda de tempo. E a evidente expressão de resignação dele é demais para suportar. Desvio o olhar e fito a minha mesa, me concentrando nas marcas e nos riscos que há na superfície. O telefone chama, chama, chama. Depois de uma eternidade, uma mulher de voz simpática atende. Westin Universal Boulevard, boa tarde. Em que posso ajudar? Quarto de Will Griffith, por favor. Cuspo essas palavras de um jeito irregular, rápido, rude, feito um leiloeiro sob efeito de crack. Pois não. Um momento, por favor. Anuncia a recepcionista. Com certeza ela está acostumada a receber ligações de esposas ensaiecidas, mulheres à procura dos namorados negligentes ou dos maridos que pulam cerca. O hotel provavelmente oferece treinamento completo para saber lidar com as ligações como a minha. Griffith, é isso, senhora? Sim, Will. Ou pode estar registrado como William, o nome do meio abreviado com M. Respiro no fundo e tento me acalmar, mas minhas pernas não param de se mexer e eu não consigo parar de tremer. Ted tira o casaco e envolve meus ombros com ele. Sei que ele tem a melhor das intenções, mas o gesto soa demasiadamente pessoal, e o tecido tem o cheiro do dono. É forte e estranho. Sinto vontade de arrancar o casaco das minhas costas e arremessá-lo pela janela. Não quero a roupa de nenhum outro homem tocando meu corpo, a não ser a de Will. Do outro lado da linha, a mulher digita alguma coisa no teclado. Me desculpa, não estou encontrando nenhuma reserva em nome do Sr. Griffith. Engasgo e contenho o choro preso na garganta. Verifique novamente, por favor. Mais um momento de pausa e ouço a recepcionista digitando algo a mais do outro lado. O pavor começa a penetrar a minha pele feito um parasita, de um jeito lento e contínuo, devorando toda a minha certeza. Tem certeza de que ele fez uma reserva nessa unidade de Westin? Temos outra unidade em Lake Mary, ao norte da cidade. Posso passar o número para a senhora, caso queira. Balanço a cabeça enxugando as lágrimas para conseguir ler a informação sobre o hotel, localizada na página inferior do folheto. Estou com o folheto do Congresso aqui na minha mão. Aqui diz Universal Boulevard. A voz dela parece mais animada. Ah, se ele veio para o Congresso, talvez eu possa entrar em contato com o organizador. Qual é o Congresso? Aspectos essenciais de segurança cibernética, cúpula de inteligência. A mulher hesita por 1 ou 2 segundos, tempo suficiente para aquela sensação de náusea voltar. Sinto muito, senhora, mas não há nenhum congresso com esse nome acontecendo aqui no hotel. Solto o telefone e vomito na cesta de lixo da minha sala. Clary Masters, uma colega do setor de matrículas que fica numa sala do outro lado do corredor, me leva para casa. Clary e eu somos bastante próximas, não exatamente amigas, mas apesar disso, não preciso perguntar por que estou aqui, sentada no banco do passageiro do Ford Explorer dela, em vez de ter ido para a casa de outra pessoa. No começo do ano passado, Clary perdeu o marido, vítima de um linfoma de Hodgkin, e agora, tenha ela se oferecido para me levar para casa, ou tenha Ted pedido a ela que fizesse isso, um motivo fica claro. Se tem alguém capaz de entender o que estou enfrentando, essa pessoa só pode ser outra viúva. Viúva. Eu vomitaria de novo, mas meu estômago está vazio. Eu me viro e olho pela janela, observando os edifícios da Avenida Buckhead que passam por nós. Clary dirige devagar, com as mãos firmes no volante, e não diz nenhuma palavra sequer. Ela mantém a boca fechada e o olhar no trânsito à frente. E por mais que eu não suporte a ideia de entrar para o mesmo grupo trágico que o dela, pelo menos Claire sabe que a única coisa que quer agora é ficar sozinha.
Meu celular vibra sobre o meu colo. Minha mãe, que deve estar ligando pela 100ª vez. Um sentimento de culpa me incomoda. Sei que não é justo evitá-la nesse momento, mas não consigo conversar com ela agora. Não consigo conversar com ninguém. Não quer atender? A voz de Clary, estridente e infantilizada, corta o silêncio feito uma faca afiada. Não. Dizer essa simples palavra exige todas as minhas energias. Sinto como se houvesse uma pedra enorme dentro do meu peito. Clary olha para mim, para o celular e para o trânsito diante de nós. Tenho certeza de que sua mãe está desesperada a essa altura. Estremeço diante desse tom familiar, desse modo como Clary nos coloca no pior time. Não consigo, afirmo, e minha voz corta a última palavra ao meio, porque falar com a minha mãe significa ter de repetir aquelas palavras terríveis em voz alta. Will se foi. Will morrer. Dizer essas palavras tornaria a coisa real. O telefone para de tocar, e 2 segundos depois, volta a vibrar mais uma vez. Dessa vez, Clary pega o aparelho do meu colo, desliza o dedo pela tela e atende. Olá! Aqui é Clary Masters, sou colega de trabalho da Iris. Ela está aqui, sentada ao meu lado, mas não quer falar agora. Um momento de silêncio. Sim, senhora. Lamento dizer que foi isso mesmo. Outro momento de pausa, mais longo dessa vez. Tudo bem, vou falar para ela. Clary desliga o aparelho e o coloca de volta no meu colo com delicadeza. Seus pais estão vindo para cá. Vão chegar antes de anoitecer. Eu agradeceria a Clary, mas não consigo reunir forças para isso. Fico olhando pela janela e tento imaginar a situação. Meu Will num campo, em meio a escombros e fumaça, balas partidas, pedaços de metal retalhado por todo lado. Não consigo. A cena que me parece incompreensível. Tão abstrata quanto um conceito qualquer de aula de física do Dr. Drucker. Will viajou para Orlando, não para Seattle. Ele não pode estar morto. É simplesmente impossível. Clary pega a alça para a rodovia Georgia 400 e acelera. E assim, rumamos para o sul, em meio a um silêncio providencial e apropriado. Fim do capítulo 4. Início do capítulo 5. Por mais que eu diga que não precisa me acompanhar nas escadas até a porta, Clary me acompanha mesmo assim. Vasculha a mochila, encontra a chave e encaixo na fechadura. Obrigada pela carona, mas vou ficar bem. Abro a porta e entro, mas quando vou fechá-la, Clary interrompe, posicionando a palma da mão no vitral. Querida, eu vou ficar até seus pais chegarem. Não me leve a mal, Clary, mas eu quero ficar sozinha. Não me leve a mal, Iris, mas eu não vou embora. Insiste com a voz aguda e surpreendentemente firme, mas as palavras são atenuadas por um sorriso. Não precisa falar comigo se não quiser, mas vou ficar aqui. Quer queira, quer não. Dou um passo para trás e a deixo entrar. Clary olha ao redor do hall, observa as paredes cor de mel, o piso lustroso de madeira, feito de pinheiro escuro, o corrimão esculpido e original. Ela estica o pescoço, vira, observando a sala de estar, que não tem nada além de um sofá bege que ainda estamos pagando, um presente de Natal que nos demos, comprado na Room and Board, e aponta em direção aos fundos da casa. A cozinha fica ali? Faço que sim com a cabeça. Ela coloca a mochila na porta e caminha pelo corredor. Vou preparar um chá pra gente. E com isso, Clary entra na cozinha e eu fico sozinha. Assim que ela sai, me escoro no corrimão da escada, e as lembranças dessa manhã começam a me perturbar. O peso do corpo de Will sobre o meu, me aquecendo com suas mãos e o corpo quente e nu. Os lábios dele no meu pescoço. O toque da barba nos meus seios. Na barriga, descendo, meus dedos enroscados no cabelo dele. Água escorrendo pelo tórax musculoso quando ele saiu do chuveiro. Os dedos dele roçando os meus quando lhe entreguei a toalha. Os lábios macios e quentes, ávidos por mais um beijo. Por mais que eu alertasse para o risco dele perder o voo. O último movimento com a mão enquanto puxava a mala pela porta da frente. A aliança reluzindo à luz do amanhecer antes dele partir. Will tem que voltar. Ainda temos jantares, reservas em hotel e aniversários por planejar. No mês que vem, vamos para Seaside. Uma escapada no Memorial Day. Só nós dois. E no verão, vamos para Hilton Head, com a minha família. Faz tão pouco tempo. Foi ontem à noite que ele beijou a minha barriga e disse que não vê a hora de vê-la crescer ao ponto dos braços dele não conseguirem me envolver por completo num abraço. Will não pode ter partido. Esse fim é completamente irreal, intragável. Preciso de provas. Despejo minhas coisas no chão, ando pelo corredor e vou até os fundos da casa, onde há uma cozinha com vista externa, uma área de jantar e uma salinha. Tiro o controle remoto de dentro
da fruteira e, pressionando alguns botões, ligo na CNN. Uma repórter de cabelo preto está à frente ao milharal, o cabelo ao vento, para todos os lados. Ela está entrevistando um homem grisalho, vestido com uma jaqueta grossa. De acordo com a legenda do noticiário, ele é o dono do terreno, agora coberto de destroços e restos mortais dos passageiros. Clary aparece no corredor com os olhos arregalados, segurando uma caixa de chá. Você não deveria estar assistindo isso! Shhh! Pressiono o botão para aumentar o volume, até a voz da repórter e do homem machucarem meus ouvidos quase tanto quanto as palavras deles. A repórter bombardeia o homem com perguntas enquanto procura atrás deles algum sinal de Will. Um fiozinho de cabelo castanho, a manga da blusa azul marinho. Prendo a respiração e me esforço para enxergar, mas não vejo nada, além de fumaça e pés de milho, estes balançando ao vento. A mulher pede ao senhor que diga, olhando para a câmera, o que ele viu. Eu estava trabalhando numa das extremidades do campo quando ouvi um barulho, explica o homem, apontando para as infinitas fileiras de milho atrás dele. Era um avião. Escutei o barulho antes de vê-lo. Era evidente que tinha ocorrido algum problema com ele. A repórter o interrompe. Como sabe que o avião estava com problemas? Bom, pelo ruído dos motores, mas não tinha nenhum sinal de fogo nem de fumaça, não antes dele atingir o solo e explodir. A maior bola de fogo que já vi. Eu devia estar a 1,5 km de distância, mais ou menos, mas senti o chão tremer. Depois veio uma bola de fogo enorme, tão forte que chegou a queimar a ponta do meu cabelo. Quanto tempo dura a queda de um avião? 1 minuto? 5? Penso no que Will deve ter passado. Me debruço na pia e vomito. Clary pega o controle remoto da minha mão e aperta o mudo. Eu me agarro na bancada, fico encarando o fundo riscado da pia, esperando meu estômago se estabilizar, e penso. E agora? Que diabos vou fazer? Atrás de mim, escuto Clary vasculhar a cozinha, abrir os armários para procurar alguma coisa, e ouço também o barulho da porta da geladeira, abrindo e fechando. Ela volta com um pacote de biscoito salgado e uma garrafa d'água. Aqui, tome. A água tá gelada, beba devagar. Ignoro os dois, giro o corpo, ainda apoiado no balcão, e desmorono sobre um banquinho do bar. Negação, raiva, questionamento, depressão, aceitação. Clary me olha com cara de quem não entendeu nada. São os estágios do luto de acordo com Clubber Ross. Com certeza ainda estou na fase de negação, porque não faz o menor sentido. Como pode um homem embarcar para Orlando e terminar no avião que estava indo para a direção oposta? Mudaram um congresso para Seattle ou algo assim? Clary encolheu os ombros, mas pela expressão, ela não tem a menor dúvida. Eu posso estar no estágio da negação, mas é evidente que a minha colega não partilha do mesmo sentimento. Embora não diga em voz alta, Clary aceita a alegação da Liberty Airlines de que Will é um dos 179 corpos que se partiram em pedaços sobre o milharal em Missouri. Não é possível! Will teria me dito, e definitivamente não teria ficado me falando sobre a viagem para Orlando. Hoje de manhã ele estava aqui, bem aqui onde você está, e me falou quanto detestava essa cidade, o calor, o trânsito, os malditos parques temáticos espalhados por todos os lados. Balanço a cabeça de um lado para o outro sem conseguir acreditar, o desespero elevando minha voz feito uma sirene. Ele andava tão estressado, talvez não soubesse que o Congresso tinha mudado de lugar. Talvez ele esteja lá esse tempo todo, vagando pelas ruas de Orlando, tentando encontrar o novo endereço do Congresso. Mas por que não retorna a minha ligação? Clary pressiona os lábios, mas não diz nada. Fecha os olhos entre alguns batimentos cardíacos instáveis e sinto as emoções explodirem feito bombas dentro do meu peito. O que devo fazer? Para quem devo ligar? O primeiro instinto é ligar para Will. Como faço sempre que tenho um problema e não sei como resolvê-lo? A mente metódica dele enxerga as coisas de um jeito diferente da minha. Quase sempre consegue traçar o caminho para a solução. Você deveria desenvolver um aplicativo, disse a Will certa vez, depois que ele me ajudou a planilhar um semestre inteiro de um programa sobre conscientização de álcool e outras drogas. Ficaria rico. Poderia chamá-lo de Pergunte para o Will. Ele deu um tapinha no colo e sorriu daquele jeito que mais amava. Nesse exato momento, ele está dizendo que você é muito linda e deve vir aqui me dar um beijo. Pressiono os dedos contra os lábios e conversa comigo. Peço para me acalmar e pensar. Deve ter algum número de telefone. Alguém que possa me dizer que tudo isso não passou de um enorme mal-entendido. Jéssica! Levanto rapidamente do banquinho e vou correndo até meu celular, que está em cima do micro-ondas conectado ao carregador. A Jéssica sabe onde ele está. Ela vai me informar o novo endereço do Congresso. Quem é Jéssica? Assistente do Will.
Disco o número dela, que já sei de cor, e viro de costas para Claire, evitando o olhar para a testa franzida. O olhar descrente e o jeito como ela morde os lábios. Ela não acredita em mim, tal como o Ted. EPSEC, consultoria, boa tarde. Jéssica, sou eu. Iris Griffith, você... Iris? Pensei que estivesse de férias. O comentário dela é tão inesperado que leva alguns segundos para processá-lo. Jéssica é muito eficiente para atender ao telefone e cuidar da agenda de um bando de nerds desorganizados. Mas memória não é seu forte. Não. Por que me perguntou isso? Porque deveria estar na lua de mel na Riviera Maia, praticando para pôr o pãozinho no forno. Will me mostrou as fotos do resort e parecem... Jéssica engole o resto das palavras. Depois parece engolir em seco. Ai, meu Deus, Iris. Acho que me confundi. Tenho certeza de que misturei as agendas aqui. Sei que Jéssica está pensando, que Will está lá com outra mulher. E eu nem ligo, porque se ela estiver certa? E se Will estiver vivo, são e salvo, tomando sol numa praia no México? Uma centelha de esperança se acende em mim por um segundo ou dois, mas logo desaparece quando me dou conta de que Will jamais faria isso. Ele jamais me trairia. E mesmo que o fizesse, o México seria o último lugar da lista do meu marido que não suporta o calor. Um cruzeiro para o Alasca seria uma opção mais provável. Ele não pode estar no México. Digo a ela, e é tudo o que posso fazer para manter a voz calma, para sufocar a frustração com um pouco de civilidade. Ele vai dar uma palestra num congresso sobre segurança cibernética, lembra? Que congresso? Esbugalho os olhos. Onde quer que seja da EPSEC, estava com a cabeça quando contratou essa mulher. Aquele em Orlando. Espere, estou confusa. Ele não está no México? Senhor, me ajude. Perco o controle, respiro fundo e solto um grito no telefone, tão alto que chega a arder a garganta. Eu não sei, Jéssica. Eu não sei onde diabos o Will está. É esse o problema, porra. Silêncio. Tanto de Claire atrás de mim, assim como de Jéssica do outro lado da linha. É como o vácuo que perturba os dois ouvidos. Eu deveria me desculpar. Sei que deveria, mas o choro interrompe minha respiração e as palavras terríveis presas na garganta vêm em seguida. Estão dizendo que o Will estava naquele avião que caiu hoje de manhã, mas isso só pode ser um engano. Ele estava num avião com destino a Orlando, por favor. Me diga que ele está em Orlando. Meu Deus. Eu vi a notícia. Mas não fazia ideia disso, Iris. Eu não sabia. Por favor, me ajude a encontrar o Will. Claro. Ela permanece em silêncio por um momento, mas logo depois escuta os dedos digitando no teclado. Tenho certeza de que não fiz nenhuma reserva de voo para ele hoje, mas tenho os dados de acesso das reservas de passagem dele. De companhia aérea é o avião que caiu hoje. Liberty Airlines, voo 23. Mais um longo momento de pausa enquanto ela digita. Tá, entrei aqui no sistema, vamos ver. Voo 23, é isso? Apoio os dois cotovelos no balcão. Amparo a cabeça em uma das mãos. Cerro os olhos e rezo. Sim. Preparando a respiração. E no momento seguinte, ouço a resposta da Jéssica. Ai, Iris, diz ela, e sinto o cômodo girar. Sinto muito. Mas achei. Voo 23, saindo de Atlanta hoje de manhã, às 8h55, com destino a Seattle. E passagem de volta, Parece que ele só comprou a passagem de ida. Minhas pernas cambaleiam. Deslizo o corpo para o chão. Verifique a Delta. Iris, eu não sei se... Verifique a Delta. Tudo bem, 1 minuto. Está carregando. Espere, que estranho. Tem uma passagem aqui também. Voo 2069 com destino a Orlando, partindo às 9h30 da manhã. Volta na sexta-feira, às 8 da noite. Por que ele compraria 2 bilhetes com destinos diferentes? Uma sensação de alívio penetra meus ossos, e eu endireito o corpo de imediato. Onde é o congresso? Liguei no Hotel Universal Boulevard, mas devem ter mudado o endereço. Desculpa, Iris, eu não tô sabendo desse congresso. Então pergunte pra alguém. Com certeza alguém está sabendo desse evento que a empresa onde você trabalha organizou. Não. Estou tentando te dizer que a EPSEC não tem nenhum evento agendado. Pelo menos até o começo de novembro. Penso 3 vezes antes de abrir a boca de novo. E no México? Não tem nenhuma reserva para o México nem na Delta, nem na Liberty, mas posso verificar nas outras companhias aéreas se quiser.
Sinto agora um tom de pesar na fala de Jéssica e não posso suportar isso nem por mais um segundo. Desligo o telefone e acesso o Google para pesquisar o número da Delta. Depois de 9 segundos, que me parecem uma eternidade, esperando para ser atendida, consigo explicar minha situação para uma sequência de atendentes. Até que finalmente chega a Carrie, a responsável pelo setor de assistência familiares de passageiros. Oi, Carrie. Me chamo Iris Griffith. Meu marido, Will, fez uma reserva para o voo 2069, que partiu hoje de Atlanta para Orlando, e não recebi nenhuma notícia dele desde que desembarcou. Você poderia, por favor, verificar se ele fez o percurso? Claro, senhora. Só preciso do número do ticket. Isso demanda que eu desligue e ligue de volta para Jéssica, mas não vou desligar. Óbvio que não vou perder essa ligação depois de esperar tanto. Não consegue encontrá-lo pelo nome? Preciso saber com urgência se ele estava nesse voo. Lamento, senhora, mas isso não é possível. A voz da atendente é monótona e pontual e me transmite a má notícia como se eu tivesse acabado de ganhar uma refeição grátis numa promoção de restaurante qualquer. Por conta dos termos de privacidade, não estamos autorizados a informar por telefone o itinerário dos passageiros. Mas ele é meu marido, eu sou casada com ele. Compreendo, senhora. Se pudesse, eu verificaria seu estado civil por telefone. Mas não posso. Talvez seja melhor a senhora se dirigir a um balcão da Delta mais próximo, portando um documento válido. Alguém lá vai. Não tenho tempo para ir para um balcão. As palavras interrompem da parte mais profunda do meu ser e me surpreendem, tanto pelo modo repentino como pela força que emerge. A mulher do outro lado da linha fica em silêncio total. Não fosse pelo ruído ao fundo, pelo barulho do teclado e as vozes dos outros atendentes ao redor dela, com certeza eu acharia que ela tinha desligado. Em seguida, ouço um gemido agudo feito uma interferência na ligação e demoro alguns segundos para perceber que é minha própria voz. Desmorono diante do peso do meu desespero. O problema é que ele também comprou a passagem para o voo 23 da Liberty Airlines, entende? Mas ele não pode ter embarcado lá. Ele deve ter embarcado no voo de vocês e ele não retorna as minhas ligações e não fez check-in no hotel. E o pessoal do hotel também não está sabendo de congresso nenhum. Nem a assistente do meu marido está sabendo, embora ela ache que ele tinha viajado para o médico, mas definitivamente não há a menor possibilidade dele estar lá. E agora, a cada segundo que passa, a cada segundo, eu não sei onde o meu marido tá. Eu fico mais e mais e mais desesperada. Eu tô enlouquecendo. Dê uma olhada aí no seu computador e me diga se ele estava naquele voo. Eu tô implorando. A atendente pigarreia. Senhora Griff, por favor, digo com a voz vacilante, tanto que leva um tempo para eu conseguir pronunciar todas as sílabas. As lágrimas agora rolam mais rápido, entupindo as narinas e tampando a garganta. Por favor, me ajuda a encontrar meu marido. Silêncio. Uma pausa longa, perturbadora, e eu aperto o telefone com tanta força que os dedos chegam a doer. Me desculpa, diz a mulher depois de uma eternidade, com a voz bem baixa, quase com um sussurro. Mas seu marido não fez check-in para o voo 2069. Solta um grito e joga o celular para frente. O aparelho bate no armário e cai no chão, a tela virada para o piso. Nem preciso olhar para saber que quebrou. Passo o resto da tarde na cama, completamente enrolada no roupão de Will, me remoendo debaixo do edredom. Will mentiu. Ele mentiu para mim. Não, ele não só mentiu, como ainda sustentou a mentira com um congresso que não existe nem nunca existiu. Mentira sobre mentira. Para piorar, ele ainda criou um panfleto todo colorido com a programação tudo feito no computador. Uma onda de fúria queima minha garganta. Revolve meu estômago e todos os meus pensamentos. Como meu marido pode fazer uma coisa dessas? Por que ele se enfiaria numa situação desse tipo? Estou tremendo tanto que é como se meus ossos vibrassem, sobretudo porque agora sei que não havia motivo nenhum para ele viajar para Orlando. Meus pais chegam ao final da tarde, como tinham prometido. Debaixo das camadas de algodão e pena, ouço a voz quase sussurrada deles, conversando com Clary lá embaixo. Imagino a expressão horrorizada da minha mãe quando Clary conta sobre a minha reação no colégio, ao saber da notícia. Sobre a ligação que fiz para Jéssica e para a Delta. Vejo minha mãe esticando o pescoço, olhando para os degraus com uma expressão de ansiedade e o modo desesperado como ela encerra a conversa com Claire para poder vir me encontrar o mais rápido possível. 2 segundos depois de ouvir o barulho de um carro saindo da frente de casa, sinto o colchão afundar, o peso de alguém na ponta da cama. Ah, minha querida, minha doce Íris. A voz da minha mãe é suave, mas as palavras são duras e firmes. Junto, a paixão por carne e batatas, sinais da teimosia holandesa que ela herdou. Por mais terrível que possa parecer, não consigo olhar para minha mãe. Não ainda. Sei o que vou ver se sair debaixo das cobertas.
Os olhos da minha mãe, vermelhos, inchados, repletos de piedade. E sei o efeito que isso vai causar em mim. Seu pai e eu estamos sem chão. Amávamos Will. E que sinto aqui no peito é sobretudo por você. Minha filhinha, meu docinho. Lágrimas brotam nos meus olhos. Não estou preparada para falar de Will no tempo passado. E também não vou suportar que ninguém, absolutamente ninguém, fale assim. Mãe, por favor, preciso ficar sozinho um tempo. Pelo tempo que precisar. Liv verte. Quando minha mãe começa a dizer palavras em sua língua nativa, pode ter certeza de que ela está arrasada. Sinto o movimento do colchão conforme ela se levanta. Seu irmão vai chegar aqui por volta das 9. James estava numa cirurgia quando receberam a notícia, então saíram de Savannah 1 hora. Ela faz uma pausa como se estivesse esperando por uma resposta, mas como não digo nada, acrescenta. Ah, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Sim, trazer o Will de volta. Preciso torcer o pescoço dele. Fim do capítulo 5. Início do capítulo 6. Acordo e a primeira coisa que penso é onde está o Will? Onde está meu marido? No relógio são 00:17. Procuro pelo barulho da água que vem do banheiro, pelo som do pé descalço e molhado no piso de madeira, mas com exceção do barulho do ar quente que sai pelas frestas do ar-condicionado, nosso quarto está silencioso. O dia recomeça rugindo feito uma colisão iminente. Will, avião, morto. A dor me sufoca e percorre a testa até a ponta dos dedos. O terror me assola. Tento me levantar da cama. Tateio ao redor procurando pelo interruptor para acender a luz, respirando fundo até o momento em que as paredes parecem parar de me empurrar. Afasto o edredom. Passo a mão pela cama, procurando a marca do corpo de Will no colchão. Porque ontem mesmo ele estava aqui. Sem o meu marido, a cama king size ficou do tamanho de um oceano que parece me puxar para seu vazio. Passo a mão pelo travesseiro de Will. Pego um ou outro fio do cabelo escuro, preso em meio ao algodão da fronha. Fecho os olhos e ainda posso senti-lo. Sinto fisicamente o calor de sua pele, o roçar da barba deslizando pela minha escápula, o peso do corpo dele se debruçando sobre o meu. Meu suspiro enquanto ele penetra. Em um minuto ele está aqui, no outro se foi. Feito um truque de mórbida mágica. E agora tenho que acertar que ele está lá, aos pedaços, em um milharal. Simplesmente não consigo entender. É insano demais para ser verdade. Sair da cama é como nadar contra a corrente. Sinto o corpo pesado, os membros rígidos e tensos e uma fraqueza nos pulmões que quase chega a me impedir de respirar. Ainda estou com o roupão de Will, todo enroscado e preso no meu corpo. Afrouxo o cordão, ajeito o tecido de algodão na parte de cima do corpo e aperto o cordão de novo, ajustando-a na cintura. O roupão parece um saco no meu corpo, mas é quente, confortável e tem o cheiro do Will, o que significa que eu nunca mais vou tirá-lo. Lá embaixo, a televisão da cozinha chuvisca, lançando flashes de azul e branco em meio à escuridão, ainda no modo mudo. Permaneço ali por um bom tempo, olhando para o repórter diante de um campo carbonizado, cheio de destroços de metal, e por um momento passa pela minha cabeça que o homem pode estar gostando daquilo tudo. Ele mantém os olhos esbugalhados, a sobrancelha arqueada, uma postura totalmente teatral. Deve ter esperado a carreira inteira para poder cobrir uma história como essa. Precisa dar o seu melhor. Atrás de mim, o sofá se mexe. Meu irmão gêmeo, Dave, com uma blusa de moletom do time Georgia Bulldogs e uma calça de pijama xadrez. Estava esperando você descer, diz em um tom profundo e sombrio, parecendo mais um comentarista de futebol do que um corretor de imóveis, que é a profissão dele. Dave acende um baseado do tamanho de um charuto e dá uma tragada profunda. Depois tamborila os dedos na almofada ao lado dele. Vou contar para a mamãe. Em vez de chorar, é a primeira vez depois de quase 7 horas que eu uso a minha voz. Sinto a garganta irritada e dolorida e me jogo no sofá. Meu marido é médico, comenta Dave com a respiração presa. É medicinal. Desdenho. Ah, sim, claro. Ele me oferece um trago, mas faço que não com a cabeça. Já estou baqueada. Melhor não colocar maconha, seja medicinal ou não, no meio desse turbilhão. Meu irmão e eu ficamos sob uma nuvem de fumaça de aroma doce, em silêncio por um longo tempo, assistindo às notícias de televisão que continua sem áudio. A carnificina é algo pesado demais de suportar, então tento me concentrar na expressão solene do repórter.
Ele gesticula para que o cinegrafista o acompanhe até um pedaço imenso de fuselagem. Depois, aponta para o sapato de criança, solto em meio a destroços, e eu tento fazer leitura labial das palavras dele. Que adesivo faminto, doce de queijo, uma cabra e 3 ogros. Como os surdos conseguem ler o lábio das pessoas? A testa do repórter se enche cada vez mais de rugas. Dave resmunga. Esse filho da puta tá curtindo a situação. Tudo que você já ouviu por aí sobre irmãos gêmeos é verdade. Dave e eu somos a prova viva disso. Somos muito parecidos. Agimos de modo parecido. Compartilhamos os mesmos hábitos e gestos. Nós dois temos lábios carnudos e as juntas dos dedos grossas. Assistimos a todo tipo de esporte, mas não suportamos a ideia de praticar nenhum deles. Nos recusamos a comer qualquer coisa que tenha a menor gotícula de vinagre. Também compartilhamos de uma telepatia. Essa conexão inexplicável que permite saber o que o outro está pensando sem que ele diga nenhuma palavra sequer. Quer um exemplo? Eu já sabia que meu irmão era gay antes dele próprio descobrir. Ele apaga o baseado no pires de uma xícara de chá que está cheia de cinzas e coloca na mesa lateral. Apenas para o seu conhecimento, a mãe tá um trapo. E já trouxe de casa toda a compra de supermercado e fez uma lista de quase 1 quilômetro com tudo que vai precisar para encher sua geladeira. Se não deixar ela te consolar logo, em breve você vai ter tanta comida aqui que vai poder transformar sua casa em um restaurante com refeições gratuitas. Se eu deixá-la me consolar, a coisa vai se tornar real. Suspiro e encosto no meu irmão, apoiando a cabeça no ombro dele. Continuo falando para mim mesma que não é real, que o Will vai chegar, atravessar aquela porta na sexta-feira à noite, quente, amassado, resmungão, e eu vou poder dizer: eu falei que ele não estava naquele avião. Continuo esperando o momento em que alguém vai me beliscar, segurar meus ombros e me chacoalhar para me fazer acordar. Mas até agora nada. Eu tô presa no maldito pesadelo. Com certeza parece isso mesmo. Um pesadelo. Dave segura minha mão, entrelaça os dedos nos meus e com o polegar cutuca o anel. Bela peça da Cartier. Contenho as lágrimas. Will e eu estamos tentando engravidar. A essa altura, você já pode ser titio. Dave olha para mim por 30 segundos demorados e silenciosos. Meu irmão não diz nenhuma palavra, mas nem precisa. Por quanto tempo mais vamos continuar com esse papo? Dizem os olhos dele, esse papo de que o Will ainda está vivo. Por quanto tempo mais foi possível, respondo. Mas, em relação à gravidez, ele não parece nem um pouco surpreso. Por que demoraram tanto? James e eu achamos que a essa altura você já teria um time de futebol inteiro. Will quis esperar. Ele disse que me queria só para ele por um tempo. E o que fez mudar de ideia? Para essa pergunta, preciso pensar um pouco. Não sei, e, sinceramente, nunca pensei em perguntar. Fiquei tão empolgada quando ele me disse que tinha chegado a hora. Will disse que queria uma garotinha que parecesse comigo. Mas se for verdade mesmo que estou presa num pesadelo, quando acordar, torço para que seja um menino que se pareça com ele. Mesmo depois do congresso que não existiu? Claro que Dave sabe que o Will inventou um congresso. Tenho certeza de que minha mãe fez Clary contar a história com todos os detalhes e depois dissecou para alguém que escutasse a mentira contada por Will. Também não tenho dúvidas de que ela criou uma lista imensa com os motivos pelos quais o Will faria uma coisa dessas. Por que ele se daria ao trabalho de criar um panfleto de congresso? Por que ele compraria 2 passagens de avião para 2 lugares tão distantes um do outro? Mas é óbvio que eu já sei a resposta. Ele fez isso para que eu não soubesse para onde ele estava indo. O que estava indo fazer lá e quem iria encontrar. Foi por um desses motivos ou por todos eles. A fúria inofensiva que me fez permanecer debaixo do edredom, tremendo, ameaça em romper feito um vulcão. Engulo seco e tento conter a erosão. Amo meu marido. Sinto saudades dele e quero que ele volte. As emoções são tão intensas, tão profundas, que não deixam espaço para raiva. Suplico para um Deus que não tenho certeza se existe. Trago Will de volta e prometo que não vou nem perguntar onde ele esteve. Prometo que não vou me importar com isso. Uma mentira não apaga 7 anos de casamento, Dave. Me deixa magoada? Talvez, mas não pode apagar o amor que sinto pelo meu marido. Dave encolhe um dos ombros e cede. Claro que não. Mas posso fazer uma pergunta? Promete que não vai cotar minha cabeça fora? Ele fez uma pausa e eu, mesmo contra a própria vontade, confirmo com a cabeça. O que há em Seattle, além de muita chuva, Starbucks e roupa xadrez? Levanto as 2 mãos. Não me pergunte. Will cresceu em Memphis e mudou para Atlanta assim que se formou na Universidade do Tennessee.
Ele passou a vida inteira aqui na Costa Leste. Nunca ouvi comentar nada sobre esse ato. Pelo que eu sei, ele nunca esteve lá. Giro o corpo no sofá e encaro os olhos ferinos que têm o mesmo tom verde escuro que os meus. Mas o que você quer mesmo perguntar é se eu acho que Will estava me traindo. Dave assente, respondendo que sim. Acha? Meu estômago revira. Não porque acho que meu marido estava me traindo, mas porque com certeza é o que todos estão achando. Não, mas também não acho que ele estava naquele avião. Então é óbvio que ser realista não é meu forte. O que você acha? Dave se mantém em silêncio por um bom tempo, contemplando a própria resposta. Tenho muitas perguntas sem respostas em relação ao meu cunhado. Não me leve a mal. Adoro ele, principalmente por ver o quanto ele a ama. É um tipo de amor que não dá pra fingir. O tipo que toda vez que você entra e topa com o cara, ele está lá, com aquele jeito de bobão apaixonado. E, sei lá, olha que eu sou gay. Vai por mim. Entendo dessas coisas. Então, respondendo à sua pergunta, acho que não. Não acho que o seu marido tenha uma amante. Meu coração, que já está por um fio, se parte em dois. Não só pelo fato de Dave acreditar no meu marido, como também por ele falar de Will no tempo presente, considerando que ele ainda está aqui. Mas, acima de tudo, porque o amor que meu irmão sente por mim é tão verdadeiro que se estende para outra pessoa. Enrosco minha mão no braço dele, inclino a cabeça para o lado, apreciando meu irmão, certa de que nunca o amei tanto. Bom, o que eu tô tentando dizer é que Will entrou na sua vida sozinho, digo. Os pais dele são falecidos. Ele não tem irmãos. Nunca comentou sobre parentes nem amigos. Todo mundo tem um passado. Mas é como se a vida dele tivesse começado quando a conheceu. Dave tem razão. Porém, em algumas partes. Will tem muitos colegas e conhecidos, mas realmente não é de muitos amigos. Mas todo nerd como Will é assim. Eles não se abrem com facilidade. Ajeito o corpo no sofá para ficar de frente para o meu irmão. Ele perdeu o contato com todos os amigos do ensino médio, exceto com um, que se mudou para Costa Rica. Ele tem uma escola de surf por lá, algo assim. Sei que eles trocam e-mail sempre. E os outros? Amigos, vizinhos, colegas de trabalho, gente que sai para beber com ele, essas coisas. Os homens não têm pencas de amigos como as mulheres, Dave. Meu irmão me olha de soslaio, e eu refaço o comentário. Os homens heterossexuais. Eles não sentem necessidade de andar com um monte de gente tiracolo. E além disso, você conhece bem o Will. Ele prefere ficar em casa com o laptop do que no meio de um monte de gente no bar falando alto. Esse é um dos motivos pelos quais fugimos para as montanhas da Carolina do Norte, 7 anos atrás, só com os meus pais, Dave e James, como testemunhas. Will não curte multidões e odeia que prestem muita atenção nele. Mesmo os introvertidos têm um melhor amigo, comenta Dave. E quem é o melhor amigo do Will? Essa pergunta é fácil de responder. Abra a boca para responder, mas Dave se antecipa. Além de você. Mordo os lábios. Agora que meu nome está fora de cogitação, a pergunta de Dave me deixa intrigada. Will sempre fala de muita gente com quem mantém contato, mas nunca se refere a essas pessoas como amigas. Dave boceja e afunda ainda mais no sofá. Não demora muito para ele se esquecer da pergunta e gesticular para deixarmos o assunto de lado. Senta ao lado do meu irmão sonolento e fica observando as imagens terríveis na tela da televisão. Mas não as vejo propriamente. Estou pensando no nosso primeiro aniversário de casamento, quando surpreendi Will com uma viagem de carro para Memphis. Passei semanas planejando a minha versão sobre rodas do Essa é Sua Vida, com paradas estratégicas de acordo com as poucas histórias que ele me contou sobre a infância lá. O colégio onde cursou, o ensino médio, a rua onde morou até antes da mãe morrer, a Pizza Hut em que trabalhou à noite e aos fins de semana. Mas quanto mais nos aproximávamos da cidade, mais ele ficava inquieto, incomodado. Até que, por fim, num trecho ermo da I-40, ele contou a verdade. A infância de Will não tinha sido fácil, e ele não gostaria de reviver as lembranças de Memphis. Bastou viver tudo aquilo uma única vez. Fizemos o retorno e passamos o fim de semana explorando os barzinhos com música ao vivo em Nashville. Então não, Will não gostava de falar sobre seu passado. Mas Seattle? O que há lá? Quem mora lá? Olho para o meu irmão dormindo, observo o movimento do peito dele durante a respiração em meio à escuridão. Por mais que eu queira ignorar as suspeitas de Dave, apagar da mente as suas perguntas em relação a Will, elas permanecem lá no fundo, silenciosas e perturbadoras. Quanto eu conheço do meu marido? Fim do capítulo 6.
Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!